Estamos entrando no ar agora com o podcast Papo em Sintonia hoje para falar sobre safra de cebola, sobre precificação de produto, né? A gente está atravessando um momento complicado, né? É o segundo ano que o produtor vem sofrendo aí com a questão do valor, né? Com a questão do valor do produto. Hoje a gente pode dizer que para se produzir 1 quilo de cebola, ou se produzir cebola, né? Custa aí mais de R$ 1 e o agricultor está recebendo menos da metade disso, né? E a gente vai trazer, então, a cebola virou um símbolo de crise, né? Que preocupa o Alto Vale, não só o Alto Vale, acredito que o estado como um todo, né? E hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo e quem está pagando essa conta. Quem vai pagar essa conta? A gente recebe aqui o Daniel Schmidt, né? Da Ipagre. Daniel, um prazer receber vocês aqui no estúdio do podcast Papo em Sintonia. Iniciar falando, então, um pouco sobre o que vem causando isso, né? O porquê que a cebola está sendo vendida abaixo do custo. É um prazer estar aqui na sintonia. Lamentavelmente, falar de um assunto bem difícil esse ano, que é a safra da cebola. A gente está com os preços muito baixos em função, claro, de uma super oferta. A cebola, como qualquer produto no mercado, segue a regra de oferta e procura, né? E nós tivemos no sul do Brasil uma produção muito alta. O sul do Brasil é que abastece o mercado nacional no período de verão, ou seja, de metade de novembro até normalmente abril, maio, são os 3 estados aqui do sul, e especialmente Santa Catarina, que produz, é o maior produtor nacional, produz em torno de 1/3 do que se produz no Brasil, né? E a nossa safra em Santa Catarina ela foi uma safra excepcional. Houve um pequeno aumento de área, mas isso não foi o principal, digamos assim, problema. O problema é que nós tivemos clima muito favorável, uma produção muito alta. Na realidade, é uma safra recorde. Hoje a Ipagre estima em 603 mil toneladas. Nós nunca passamos de 600 mil toneladas, né? E junto com uma produção muito alta no Rio Grande do Sul e com uma produção satisfatória do Paraná, o mercado está com superabastecimento, levando a essa condição hoje de preço muito baixo. A avaliação da Ipagre é de que o custo de produção, claro que varia de produtor para produtor, fica entre R$ 1,20 a R$ 1,40, variando aí do produtor, mas vamos colocar R$ 1,30 de média, e o produtor está recebendo em torno de 70 centavos, né? A gente pode destacar, né, que essa alta produção, ela vem daqueles anos em que a cebola teve um preço bom e que acabou empolgando os produtores, inclusive pessoas que não plantavam, começaram a plantar também. É isso que a Ipagre mais ou menos avalia, Daniel? Sim, a gente avalia que tivemos 3 anos de preços satisfatórios, aí algumas culturas, na nossa região, especialmente os grãos, né, tiveram uma redução nos ganhos. Então, alguns produtores retornaram, eles já eram produtores muitas vezes de cebola alguns anos atrás, passaram a produzir soja, milho, né, porque isso estava bastante interessante, os preços recebidos, principalmente por uma maior procura no mercado mundial por esses produtos, e houve uma redução nos últimos 2 anos desses preços. Aí eles optaram por retornar para a cebola, baseado, claro, naquela ideia de que tínhamos preços satisfatórios. Mas isso é parte da explicação, né? A outra realmente é a condição climática, que foi muito favorável, né? Então aí levou Santa Catarina a ter uma produtividade que hoje está avaliada entre 33 a 35 toneladas por hectare. O Rio Grande do Sul, uma situação semelhante, uma safra muito boa, né? Ela foi um pouco mais tardia e muito boa. E a gente também percebe que nos últimos anos o Cerrado, especialmente a região de Mineira, tem ficado até um pouco mais tarde no mercado. Ou seja, eles têm ofertado cebola até novembro, dezembro, pegando uma fatia do mercado que também era, digamos assim, abastecida por Santa Catarina, fazendo com que a gente entre mais tarde no mercado, reduzindo um pouco a janela dos produtores aqui de Santa Catarina. Isso acaba levando, somando todos esses fatores, né, a uma super oferta.
A gente sabe da importância do estado de Santa Catarina e também da região do Alto Vale dentro da produção de cebola. Isso a gente pode destacar aqui no país, né? Ituporanga, inclusive, é a capital nacional da cebola, né? E a preocupação é a seguinte: essa baixa no preço, né? Essa crise, que a gente pode chamar de crise hoje, em 2026, isso vai acabar endividando um pouco mais os produtores e, consequentemente, fazendo com que muitos abandonem hoje a produção de cebola. Daniel, essa é uma preocupação da EPAGRE também? Essa é uma preocupação da EPAGRE, né? A gente sabe que alguns vão abandonar por uma necessidade de não ter recursos mesmo, né? Alguns produtores que já vinham da safra passada com dificuldades, pode ser que abandonem, e outros vão reduzir a área. A redução, uma pequena redução de área, e aí nós estamos falando em torno de 10%, ela é até recomendada. Nós temos que considerar que houve muito ganho tecnológico na produção de cebola nos últimos anos. Não há um aumento da população, digamos assim, o suficiente para que a gente continue aumentando a produção de cebola nos níveis que o Brasil como um todo vem tendo esses índices de produtividade. Então, assim, eu diria assim que talvez até a própria ciência, até nós mesmos, né, temos um pouco de parcela de culpa nisso, no sentido de desenvolver materiais, tecnologia que levaram a produção média a chegar a 30 e poucas toneladas, quando há 20 anos atrás era 15, 20. Uhum. E a cebola ela tem essa característica de ser um produto, né, que a gente chama em termos de economia, né, ela o baixo preço não amplia o consumo. Ninguém come mais cebola porque está barato, né? Isso se chama consumo inelástico, ou seja, não há essa mudança no hábito do consumidor em função de uma grande oferta. Isso faz com que muitas vezes essas crises elas sejam relativamente longas, né? Até que o mercado se esvazia, como a gente chama, até que se comece a procurar o produto, ou seja, o comprador vá atrás do produtor e não o contrário, como a gente vê nesse momento agora, demore um pouco. Mas para a gente falar em termos de economia, de valores, o que preocupa a região como um todo é que se nós temos um custo de produção que fica em torno de 40 mil, 45 mil por hectare, colocando por baixo, né, alguns produtores até mais, e a gente está conseguindo hoje no máximo, com essa produtividade tudo, em torno de 20 mil, nós estimamos hoje que nós temos aí 20 mil reais de prejuízo por hectare. Se nós temos quase 20 mil hectares em Santa Catarina, nós temos um prejuízo de 400 milhões de reais. Bastante. E isso tem que ser absorvido pelas nossas pequenas cidades, né? As cidades aqui da região, do meio oeste catarinense, né? De alguma parte da Grande Florianópolis, do Planalto, por pequenos produtores. Então, você olha e pensa, 400 milhões a menos girando na economia dessas cidades, isso afeta todo mundo. Com certeza. Com certeza. Então, esse é um cálculo que o produtor entende claramente e todo comerciante, todo mundo sabe que isso vai prejudicar muito a nossa região como um todo, e por isso toda essa movimentação que está sendo feita no sentido de procurar o máximo de ajuda possível. É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Porque a gente sabe que o produtor, ele ganhando bem ali na sua produção, fazendo dinheiro, o comércio, consequentemente, porque somos uma região, na sua grande maioria, agrícola, então o comércio, né, quem está lá com a sua loja, com o seu mercado, enfim, acaba precisando muito do agricultor, né? Então, a gente pode esperar aí um momento um pouco mais tenso, né? Vamos supor aí nos próximos meses, né, Daniel? Sim, com certeza. Eu acho que ali em janeiro, numa reunião da Associação dos Produtores, eu passei esse retrato que eu passei aqui, né? E coloquei que os estados do sul têm em torno de 900 mil toneladas na colheita. Se nós tivermos perdas pós-colheita, que tem normalmente, né? Mas se elas ficarem dentro da média aí de cerca de 20%, claro que se houver uma perda maior, pode mudar um pouco o mercado, nós vamos ter um ano de oferta bem ajustada com o consumo. A gente estima que o consumo brasileiro fica em torno de 120 a 130 mil toneladas, então, e que com as 900 mil, considerando as perdas, nós teríamos aí uma oferta em torno de 700, 720 mil toneladas, o que vai manter a safra relativamente abastecida. Eu acredito particularmente numa melhora de preços a partir de março, especialmente porque
nós vamos ficar sozinhos no mercado. O Rio Grande do Sul e o Paraná encerram as suas vendas, né? E se a cebola catarinense, principalmente das regiões mais altas, a cebola que está bem armazenada, manter a qualidade, aí é possível que a gente tenha vamos colocar aí, né, pelo menos alguma melhora, que o produtor consiga chegar a receber pelo menos o valor pelo custo de produção. Então, a pergunta que eu ia fazer nesse momento, vale a pergunta, vale a pena, então, continuar plantando cebola, continuar na cultura, Daniel? Eu sou suspeito para falar, né? Trabalho há 40 anos com isso, claro que a gente sempre imagina, e o produtor é um guerreiro, né? Ele vai continuar produzindo, nós vamos continuar sendo uma região produtora, né? O que não se registrou na história, nesses 40 anos que eu acompanho a lavoura de cebola, é 2 anos seguidos de safra. Então, realmente é uma coisa que não vai ser fácil para o produtor superar. Uma safra ruim, o pessoal supera, né? Superou já aconteceu no passado. Mas 2 seguidas é muito mais complicado. Então, aí precisa da ajuda governamental, precisa de uma ajuda de todo mundo, né? Um reconhecimento que é possível financiar essa nova safra que vem aí, né? Para que a gente continue no mercado, a gente continue. A cultura é importante, a cultura trouxe muita riqueza, muito desenvolvimento aqui para a nossa região, e nós vamos continuar, com certeza, produzindo cebola. Nós temos uma janela muito boa de mercado, que é o verão, é um período de grande consumo de cebola no Brasil. A gente só vai ter que passar por essa maré, né? Essa tempestade terrível, né? Terrível. Eu conheço algumas famílias, alguns produtores que estão em situação muito, muito complicada, né? E aí, claro, como eu digo, fica o entendimento de todo mundo de que nós precisamos renegociar as dívidas, precisamos permitir que o produtor possa, na próxima safra, ainda que com redução diária, né? Ele consiga botar a cebola na terra, a semente no chão e vida que segue, né? A gente em 2, 3 anos com certeza possa ter uma safra boa e se recuperar. Mas, obviamente, toda essa ajuda que a gente comentou aqui, ela depende não só da EPAGRE ou do governo, enfim, é uma união, na verdade. Isso está sendo feito, né, Daniel? Isso, está se buscando, né? E é uma união que envolve toda a sociedade. Claro que os governos têm uma responsabilidade, né, muito grande, né? Desde os governos municipais podem ajudar em alguma coisa, o governo do estado deve sair alguma política, né? E o governo federal, principalmente porque ele tem, através do Banco Central, o controle do crédito, né? E aí a questão de refinanciamento dessas dívidas, porque a cebola é uma cultura, pelo alto risco que ela tem como hortaliça, ela é em grande parte financiada, né? E ela deve ser em grande parte financiada, porque através de financiamento o produtor tem acesso ao Proagro, né? Ao seguro, né? Principalmente o pequeno produtor, ou então aos seguros particulares, né? É o que nós recomendamos e é o que é vigente aqui na região. E o sistema precisa, então, digamos, se adaptar no sentido de dar esse crédito ao produtor. E até como uma mensagem final, talvez, da EPAGRE, né, para a gente finalizar essa parte com a EPAGRE, o que na visão de vocês precisa mudar, né, para que essa situação ela não se repita, Daniel? Isso parte do governo, isso parte do agricultor, ou é uma união? Como que vocês visualizam isso? Eu acho que o produtor tem que ficar atento à questão das informações, né? Nós temos, há 2 anos a gente vinha colocando que havia uma necessidade de controle de área, né? Isso não vale só para nós, a gente tem defendido isso em outras regiões do país, né? Que o consumo brasileiro ele comporta um volume de cebola e há um limite para isso, né? Então, realmente não se teve atenção a isso. Às vezes a informação oficial não é levada tão a sério, né? Hoje a gente vai em alguns eventos, tem muito influencer, tem muita gente dando opinião, a rede social acaba carregando e às vezes dando informações que não são exatamente as informações corretas, né? E que às vezes prejudicam o mercado, prejudicam a análise do produtor, no sentido de tomar a melhor decisão, né? Então, a decisão que se tomou no ano passado, quando nós tivemos um ano ruim, e eu vou plantar mais para tentar recuperar aquilo que é do ano ruim, não é uma recomendação técnica, essa não é, né? Mas, bom, isso aconteceu. O que a gente pode recomendar de agora em diante? Muito controle nos custos no próximo ano, né? Acho que isso vai acontecer naturalmente, mas a gente tem ainda custos elevados, né?
Nós vamos partir cada vez mais por mais mecanização, porque o custo de mão de obra, a dependência de mão de obra daqui da região é muito alta, né? Então isso realmente são, entre outras questões técnicas que vão ser modificadas pelos produtores ao longo dos anos. A gente vai conversar agora com o Gelson, né? O Gelson Gerser. A gente agradece, Daniel, pela tua participação. Coloca a Rádio Sintonia e também, né, toda a nossa equipe aí à disposição para poder estar levando, né, a informação realmente aí para o nosso produtor, para o nosso homem do campo. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Tá bom? Obrigado. Gelson Gerser agora, né? Ele que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cebola e também vice-presidente da APROCESC, que é a Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina. Gelson, agradeço a tua participação, agradeço, né, aceitar o nosso convite para vir aqui conversar sobre a cebola, né, sobre o que tem trazido aí de preocupação para o nosso produtor, para o homem do campo, para quem está realmente ali, né, na roça, na lida, na produção, que realmente é um momento crítico, né? Você, inclusive, também produz cebola, também é um produtor de cebola. Gelson, como que a gente pode estar conversando com o produtor de casa, né? Vocês, como a Procesc, como a NASCE, o que vocês têm feito, que vocês têm trabalhado, né, para que essa tempestade ela tenha o impacto menor possível? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos nossos telespectadores e ouvintes também que acompanham a gente, né? Vanessa, só para fazer uma correção, sou vice-presidente da NASCE, né? Tá. O presidente ainda continua sendo o Rafael Corsino, né? Que é o presidente da NASCE, mas também sou vice-presidente da Procesc, né? Mas, de certa forma, a gente está aqui representando também a NASCE, também a Procesc e também os produtores, né? As nossas associações, né, que buscam representar os agricultores, então assim, a gente está de forma muito preocupada, né, com a questão da cebolicultura. Não é de agora, a gente já vem vindo aí como mencionou anteriormente o Daniel, de um período bastante longo já, né, de preços relativamente baixos aí na cultura da cebola. E eu diria que agora, no momento atual, a gente está com preços aí que estão, acho que dos últimos 1 ano e meio aí, acho que são os mais baixos já registrados, né? Então, os prejuízos são bastante grandes, né? O desânimo por parte do produtor também é grande, né? A gente vê isso no rosto do produtor, cada encontro, cada produtor que a gente visita, que a gente conversa, né? Que o produtor está desmotivado, né? Porque, como mencionou o Daniel anteriormente, 1 ano, às vezes a gente já presenciou 1 ano de crise, 1 ano ruim, 1 ano complicado, mas a gente está indo para o 2º ano, então isso acaba acumulando dívidas, né? Acaba acumulando contas, e o produtor, ele muitas vezes, ele acaba esgotando, né, o que ele tinha de recurso na propriedade, suas economias, né? Ou às vezes, muitas vezes até acaba pegando emprestado, né, recursos para estar tocando a sua propriedade, tocando a lavoura, né? E isso acaba preocupando bastante a gente, né? Nós levantamos alguns números, Vanessa. Até antes o Daniel mencionou alguns números. Nós da associação levantamos números muito parecidos, né? A respeito do prejuízo, né, que a gente está estimando hoje, nos dias de hoje, né? Para a cultura de cebola aqui em Santa Catarina, né? A gente chegou aí a números próximos até 500 milhões de reais, né? Isso eu diria que não é um prejuízo, esse é o valor que o produtor pagou para trabalhar, porque ele nem está conseguindo captar o valor do custo de produção. Então ele está pagando para trabalhar. Então quase R$500 bilhão, né, é o tamanho do impacto na economia, e preocupa a gente muito porque a gente entende, a gente sabe que a cultura da cebola ela é cultivada em pequenos municípios, né, aqui da nossa região. E municípios como o meu, Aurora, né, é um município que tem na arrecadação, a cebola representa 50% da arrecadação do volume agrícola. Então é muito, né? Então preocupa bastante. Nós, como associação, estamos cada vez mais buscando mexer com políticas públicas, né? Que é isso, como associação, esse é o papel das associações, né? Não é interferir em mercado, não é interferir, mas sim buscar políticas públicas junto aos entes financeiros, né, as agências, as entidades, demais entidades como sindicais, né, também como as entidades nacionais, também temos aí a FAESC, FETAESC,
temos os ministérios, temos o próprio governo federal, Secretaria de Agricultura. Então, esse tipo de política pública e esse tipo de pessoal é que é o papel da associação estar procurando para a gente buscar auxílio nesse momento. Você comentou sobre o custo de produção. A gente sabe que a mão de obra hoje, numa safra de cebola, né, ela é cara, porque ela vem basicamente de fora, né, na sua grande maioria ela vem de fora, e querendo ou não, o produtor tem que dar toda essa assistência para quem vem trabalhar também. Isso acaba encarecendo ainda mais, né, Gelson? Exatamente, exatamente. A gente é muito dependente de mão de obra externa, né? O estado de Santa Catarina, basicamente, a mão de obra ela vem de outros estados, né? Ou, talvez até de outros países também. Então, assim, isso tudo exige custos por parte do produtor para estar regulamentando toda essa parte da mão de obra e também para estar pagando os direitos dos trabalhadores também, né? Então, assim, esse é um custo que o produtor tem, e quando a cultura ela está num preço muito baixo, que ela não remunera, então esse custo ele acaba aumentando, né? O custo por quilo ou por hectare para se produzir, o custo da mão de obra ele acaba aumentando o seu percentual, né? Então hoje a gente pode falar aí que só para colheita a gente está gastando em torno de 35%, né? Só para fazer o custo da colheita. Então, assim, e os demais 65% a gente teria que ir para estar repartindo entre o custo com insumos, né? E também a própria sobrevivência da família e tudo. Então, assim, é uma conta que não fecha, né? Uma conta que não tem. Eu sei que vários produtores aqui, a gente está conversando com produtores, né? Vários produtores aqui que estão assistindo a gente que realmente fazem essa conta diariamente e não tem como fechar, né? Então, a mão de obra é um grande gargalo, né, nosso. Nós temos que sim buscar alternativas para consolidar o nosso plantio, né, permanecer na atividade, ou seja, mecanizada ou otimizar essa mão de obra, né. Então, assim, a mecanização está aí, principalmente no quesito do plantio, que já é uma realidade muito grande, a colheita também, né, já está cada vez mais se aperfeiçoando. Então, a gente tem propriedades na nossa região que permitem praticamente 100% da colheita mecanizada, né? Outras propriedades não. Então isso vai depender muito do poder de persuasão também do produtor para estar nesse momento aí também se reinventando, né? É um momento de crise que a gente tem que pensar realmente, né, o que a gente pode fazer para melhorar e para otimizar a nossa produção, e porque a gente não pode trabalhar no prejuízo a vida inteira, não tem como, né? 1 ano, 2 anos já é bastante difícil. Agora a gente daqui a pouco está trabalhando de maneira que a cultura fica inviável, então isso a gente não pode deixar acontecer de maneira nenhuma, né? O que a gente tem que destacar também, né, Gelson, é em relação aí aos seguros, ao Proagro, ao Pronaf, e a gente sabe que na sua grande maioria hoje agricultores já não estão mais tendo acesso. E a gente não pode falar só da questão do baixo preço. A gente tem um clima muito instável aqui na nossa região. Então, tem produtores que não é só o preço que assustou eles esse ano, mas talvez a chuva de granizo, algum prejuízo, alguma praga, algo que tenha acontecido ali dentro da sua safra de cebola que também prejudicou ele, né? Então, esse seguro, ele vem inclusive para auxiliar também nisso, né? Exato. Como a gente mencionou anteriormente, né? O Daniel mencionou, a gente está diante de uma super safra, né? Claro que tivemos produtores que tiveram alguma incidência de florescimento, de granizo na região, né? Então a gente poderia estar numa safra maior ainda, né? Nós tivemos perda, né? Para tanto que a gente acompanhou alguns noticiários, né? E algumas notícias aí a respeito de eventos que aconteceram na região durante a primavera, né? E aqui na região em particular do Alto Vale, aqui alguns municípios acabaram perdendo, e o produtor, ele que era amparado pelo seguro rural ou até pelo Proagro, né? Ele teve que fazer uso dessa ferramenta, né? Até porque o produtor paga por isso. Isso não é um seguro que ele tem um certo subsídio, né? Claro, por parte do governo federal, mas o produtor ele paga grande parte desse seguro para poder ter direito a usá-lo, né? E deve usá-lo de maneira consciente quando for preciso, né? Quando a gente fala em estar perdendo acesso à segurança, né? Isso acende uma luz de alerta para nós como produtores, né? Porque hoje o Proagro, ele
vem para nossa região, não só para nossa região, mas para várias áreas que a gente se cultiva cebola, graças também ao zoneamento agrícola, né? Então, assim, são políticas públicas que regem, que têm as regras, né, para que se possa ter a cobertura do seguro. E alguns produtores a gente sabe que na nossa região já não tem mais direito a esse seguro, né? Seja ele por alguns motivos, né? Tem algumas regras para o produtor se enquadrar, entre uma delas, claro, é o número de acionamentos e enfim, né? Então, assim, é uma seguradora, então o produtor ele fez um uso maior, a seguradora vai brecar. Isso é normal, é uma coisa que acontece com um carro que tu tiver, se tu tiver um imóvel, alguma coisa, né? Então, assim, nenhuma seguradora quer tomar prejuízo, né? Então, o produtor, nesse momento, ele deve analisar bastante o seu empreendimento para essa próxima safra. Até uma recomendação que a gente tem, porque nós temos aí evidência aí de talvez um fenômeno de El Niño esse ano, né? E alguns produtores a gente sabe que eles vão precisar plantar, né? E às vezes não vão ter uma cobertura suficiente por parte do seguro, né? Então isso preocupa a gente também como associação, preocupa porque a gente já está vivendo num momento de crise, né? E o produtor às vezes na ânsia, assim, porque o produtor quer sair disso, né? Ele quer sair desse momento e muitas vezes ele pensa, eu vou aumentar a área, né? Eu vou alugar a área do vizinho lá e vou aumentar a área. E às vezes isso não é o caminho. Não é o caminho. Eu acho que é o ano da gente pegar e trabalhar com os pés bem no chão, né? Trabalhar consciente, otimizar os nossos custos, né? Porque isso é muito importante. A gente vai ter aí uma safra agora para encarar pela frente aí, com uma rentabilidade muito baixa, que a gente veio de uma rentabilidade nula, né? Prejuízo. Então, o produtor ele vai ter que decidir muito bem no que ele vai investir, né, para estar conduzindo a sua lavoura e para continuar, porque nós precisamos continuar, né? Nós temos que erguer a cabeça e que precisamos continuar a produzir cebola, né? Até questionei para o Daniel, mas vale a pena questionar para vocês como associação também, dessa questão dos produtores, alguns aumentando a área para poder recuperar, outros abandonando a produção, pelo fato por conta das dívidas, por conta do desgaste, né? É uma preocupação de vocês enquanto associação também, Gelson? Sim. Principalmente quando a gente fala em abandonar a lavoura, vamos dizer, né? Quando a gente fala em abandonar a lavoura, a gente fala que o produtor ele está indo para a cidade, né? Esse que é o termo, né, que a gente deve usar, né? Então, assim, a gente se preocupa porque a gente sempre preza muito pela sucessão familiar, né? Nós como associação e nós como pessoas também, eu como pai, né, tenho os meus filhos, eu gostaria muito que eles permanecessem na lavoura, né? Mas para permanecer na lavoura, realmente o jovem ele precisa ter uma condição, né? Porque ninguém não tem como trabalhar de graça ou trabalhar desanimado ou desgastado. Então, assim, é um ambiente que hoje, com a chegada da informação, hoje, até como a gente comentou antes sobre veículos de informação e tudo, o jovem, hoje ele está muito ligado, então, e também ele tem uma dependência muito maior do que era antigamente. Antigamente, os pais, eles meio que exigiam que os filhos ficassem, né, que tocassem a propriedade, então era mais difícil. Hoje com a informação, o jovem, ele tem mais acesso a novas possibilidades, né, que nós temos aí no mercado também, e a gente, claro, não está condenando isso, né, mas nós como agricultores e também como associação que vive no meio rural e que preza, né, pelo desenvolvimento, né, da sociedade rural, a gente fica preocupado com a sucessão familiar e com essa migração, né, porque essas pessoas que sejam elas jovens ou já pessoas que já estão há muito tempo na atividade, né, então, isso acaba refletindo de maneira assim, muito negativa até e mostra realmente a crise que a gente está vivendo, né? Isso assim, nos causa bastante comoção, até uma tristeza, porque eu acho que ninguém merece trabalhar com prejuízo, né? O produtor, ele está colocando tudo, sangue, suor e lágrimas, eu sempre brinco que a gente coloca na lavoura, né? E além disso, muito dinheiro também, né? Então, assim, e aí a partir do momento que você trabalha um ano inteiro ali e você vai vender sua produção e aquilo não cobre muitas vezes nem a mão de obra que você gastou, né, para estar cuidando daquilo tudo, então, assim, é muito impactante, né? Então, assim, nos preocupa mesmo o futuro, preocupa, né?
o futuro aí do jovem, dos adultos também, que estão, né? Produtor que já está consolidado aí também, muitas vezes pensa, poxa, será que essa é a melhor escolha? Será que eu não deveria ter saído há 2, 3 anos atrás, ou ter parado, como a gente estava brincando anteriormente ali, né? Ter parado com a atividade, investido em outra atividade ou em outra cultura, enfim. Mas a gente fica sempre pensando nisso, né? Isso é natural que passa na cabeça do produtor. Mas o produtor, ele tem que entender que é uma crise geral, né? Não é culpa dele. É um momento que a gente está vivendo de grande dificuldade e é uma questão mercadológica, né? Então o produtor fez a parte dele, mas a gente tem que estar assim, de cabeça erguida, né? Para que a gente possa continuar. Até porque não tem só a outra safra que vocês precisam se preocupar. Até porque o que vocês vendem da safra é o dinheiro que vocês terão para fazer uma nova e para, no caso, comprar durante o ano, mercado, enfim, se virar, como se diz, né, Gelson? Exatamente, exatamente. Muitas vezes até o produtor, ele depende dessa safra até para pagar dívidas passadas, né? Então não é só o caso de tu continuar para frente, não, mas eu preciso honrar compromissos lá atrás, né? Que eu assumi há 6 anos atrás, 7 anos atrás, que às vezes o telespectador não entende, mas o produtor, quando ele faz, às vezes, um uso de um crédito agrícola, a gente tem também condições para pagar, né? Muitas vezes são 7 anos, 8 anos, 10 anos, né? Para a gente estar pagando totalmente esse empréstimo, vamos dizer assim, né? E às vezes num momento de euforia, num momento bom, 2, 3 anos, o produtor ele consegue pagar e às vezes ele, agora é hora de investir, né? E às vezes ele vai lá, investe e às vezes num momento como esse, aí aqui o sapato aperta, né? A gente fica meio sem saber o que fazer para honrar os nossos compromissos, né? Então, assim, a questão da tomada de decisão para novos investimentos agora, para frente, não só agora no ano de crise, mas tudo isso é bastante importante. O produtor tá pensando nisso, né? Até para não estar colocando também em xeque daqui a pouco até o estímulo da família, né? Dos filhos, da família e tudo, porque o filho, a família, como modo geral, ela precisa ter rentabilidade, né? Para permanecer na agricultura e para poder continuar investindo também, né? Até para o telespectador que está nos acompanhando e que também não entende muito em relação ao preço que que o produtor recebe, né? A cebola está R$1, mas às vezes não é esse R$1 que o produtor vai receber, ele recebe menos que isso, né, Gelson? Exato. Hoje, quando a gente fala no noticiário, aí, o produtor está recebendo 70 centavos, 80 centavos o quilo, né? É sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala desse modo genérico, assim, a cebola ela é dividida por classes, né? Então, a classe hoje é mais valorizada hoje pelo mercado, que é a classe 3, né? Que é popularmente chamada de caixa 3. Então, essa sim, a gente consegue uma remuneração de 70, 80 centavos, né? E hoje a gente está vivendo uma situação assim, mais difícil ainda, né? Porque a gente está tendo uma desvalorização muito grande das demais classes, né? Outros anos a gente tinha uma desvalorização principalmente na classe 2, né? Que era uma cebola mais pequena. E isso fazia com que a média da venda, né? Ela fosse um pouco menor. E esse ano ela tá sendo menor ainda, porque nós estamos tendo desvalorização na classe 4, na classe 2 e na classe 1. Então, muitas vezes quando a gente anuncia o preço da cebola a 70, 80 centavos é para a classe 3, mas a classe 2 a gente está recebendo metade disso. A classe 4 a gente está recebendo a metade disso. Então, quando a gente faz uma conta geral, né, no final soma tudo, passa a régua, às vezes essa média cai 20%, 30% ainda, né? Então, às vezes o produtor está sendo remunerado realmente ali com 50 centavos o quilo, 45 centavos o quilo, 60 centavos o quilo, dependendo muito também da sua produção, como que ele tem, né? Então, assim, isso é importante a gente explicar isso, porque às vezes tem gente que às vezes acaba não entendendo, né? Mas o mercado da cebola, ele funciona dessa maneira, para o produtor, né? Pegando isso como gancho, Gelson, a gente viu, né, que repercutiu muito nas redes sociais, nos veículos de comunicação, a questão daquela quantidade de cebola, né, lá na cidade de Aurora, no Chapadão, né, que
nos vídeos foi dito que foi jogado fora, que o produtor foi lá e jogou fora aquela produção. Para a gente poder explicar para quem está em casa, para quem viu esse vídeo, para quem comentou sobre isso, o que é aquela cebola, o porquê que isso é feito e até explicar, né, que isso acontece todos os anos, né, Gelson? Até para a gente poder explicar e as pessoas de casa entender. Sim, a cebola, ela como toda hortaliça ou como produto, né, ela passa por uma classificação, né? No momento que o produtor ele vai fazer a venda, ele vende o seu produto de forma bruta, né? Lá na lavoura, no galpão, enfim. Esse produto ele precisa ser beneficiado, ele precisa ser classificado e beneficiado, né? Então ele passa por um processo de separação das classes, né? Ou seja, as classes, os tamanhos, né? E também o toalete, né? A cebola ela é feita uma limpeza, ela é escovada, ela é, né, limpa, cortada a raiz, né? Cortado melhor o talo dela, para que ela fique apta, né? Conforme a portaria, que hoje nós temos uma portaria que rege isso, né? No Mercosul, ela tem que ficar apta para ser comercializada. Então isso gera descarte, né? Gera algum descarte de cebola e conforme a qualidade da cebola, às vezes gera mais descarte ou menos descarte, né? Com relação àquele vídeo que repercutiu muito aí, né? Aquilo ali é descarte de cerealistas, tá? Foram cerealistas que depositaram o descarte naquele local, né? Ou seja, cerealistas são as empresas que fazem a classificação. Elas podem estar colocando esse descarte em lavoura, né? Desde que seja permitido pelo proprietário, enfim, então elas podem estar efetuando esse descarte em uma lavoura, que era o caso ali, era uma lavoura, claro que um pouco perto do asfalto ali, da estrada, mas era uma lavoura, né? Então, assim, repercute aquilo ali para quem não entende, né? Mas a gente que é produtor, que a gente vive aqui na região da cebola, isso é muito normal, né? Todos os anos nós temos descarte de cebola, ou seja oriundo das máquinas, ou oriundo por propriamente parte do produtor, para tanto que o produtor também ele faz o descarte e às vezes, embora que hoje em dia o produtor ele não beneficia na propriedade, ele terceiriza esse beneficiamento, né? Então o descarte muitas vezes ele acaba ficando lá por responsabilidade da empresa que faz o beneficiamento, né? E essa empresa ela executa esse descarte aí de modo que seja plausível, né, para ela ser feita, até porque hoje as empresas elas na região, há muitos anos atrás houve denúncias, enfim, algumas empresas até estão respondendo a algum termo de ajuste, né? Então elas precisam fazer esse descarte de modo correto, né? Se foi bem correto do lado da rodovia lá, a gente questiona, né? Mas por se tratar de uma lavoura, ali era uma lavoura que eu acho que era para pastagem ou para tabaco, enfim, né? Então aquilo ali serviu de adubo, vai servir de adubação orgânica, o que é natural, né? A cebola é uma hortaliça, ela acaba se decompondo e ela acaba virando adubo para o solo, né? Então, assim, se polemizou demais, né? Esse vídeo aí e trouxe uma repercussão até um pouco negativa, né? Lá fora, porque muitos dos comerciantes do mercado lá fora, ele viu, mas o produtor está jogando cebola fora, né? E não é bem isso que aconteceu, né? Na verdade, aquilo ali era descarte das empresas, né? Que faziam a classificação. E aí questionaram se nós poderíamos vender até cebola mais barata, né? Então, assim, como se já não tivesse barata. Mas, assim, Vanessa, de outra forma, a associação enxerga também como a repercussão desse vídeo, que também despertou realmente e acendeu uma luz, né? E despertou também, principalmente, olhares da classe política, né? Que a gente está vivendo hoje realmente uma crise na cultura da cebola. Isso chegou até os entes políticos, chegou até o governo, né? E realmente, às vezes, imagens como essa impactam realmente quem está lá no comando da caneta, de trás da cadeira lá, e que precisa agora, nesse momento, fazer alguma coisa pelo produtor. Então, assim, tem que estar auxiliando nessas questões aí de crédito agrícola, como a gente mencionou anteriormente, né? Prorrogação das contas, das dívidas, né? Então, assim, a gente precisava também desse chacoalhão, né? Para que os entes políticos também, associações, enfim, elas se mexessem, né? E realmente mostrassem para a sociedade que a cebolicultura nacional, vamos dizer assim, mas de Santa Catarina, que é o momento agora nosso de comercialização, ela está enfrentando uma crise muito grave.
Até para a gente, para o nosso telespectador entender também, para a gente entender, essa cebola descartada, ela realmente não tem mercado e o produtor não pode fazer essa venda, por exemplo, para supermercados, né, e desse descarte. Isso não é possível porque tem toda uma parte burocrática da venda também, né, Gelson? Exato. Ela até serviria para consumo, né? Até serviria para consumo. Muitas dessas cebolas até serviriam para consumo. O que acontece é que, pelo fato da classificação, como ela tem algum defeito, né? A gente, como produtor, chama ela de é uma cebola boa. Nós, como produtor, a gente até usa ela lá na propriedade, né? Uma cebola que descascou um pouco, ou que ela tem uma forma um pouco mais esquisita, enfim, né? Essa cebola a gente acaba utilizando, né? Mas para ir a fins de consumidor final, ela tem que ser uma cebola perfeitamente. Ela tem que estar perfeitamente apta para consumo, para ir para a gôndola, até porque essa cebola ela precisa suportar um carregamento em cima de um caminhão, precisa suportar às vezes 4, 5, 6 mil quilômetros, às vezes rodando aí pelo Brasilzão todo, né? Debaixo de uma lona num caminhão. Então, assim, ela tem que ser bem classificada, né? Então, assim, às vezes o produtor ele fica com dó quando vê aquilo, poxa, era uma cebola que poderia ser comida, mas para o mercado não é apto. E como a gente está vivendo um momento de cebola muito barata, né? Aquilo ali não tem valor. Não tem valor. Talvez em anos em que se tivesse com um preço bem maior, talvez até teria comércio para parte daquela cebola, que não seria podre no caso, né? Que não estaria totalmente estragada, né? Mas como a gente está vindo de um excesso de produção, então infelizmente não tem outra alternativa a não ser a cerealista descartar. Né? Descartar para virar adubo orgânico mesmo, né? Porque nós não temos comercialização para esse tipo. A comercialização para cebola boa tá difícil, que dirá para cebola que tem uma qualidade um pouco inferior, né? Para a gente finalizar, Gelson, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Daniel. Se vale a pena, né, continuar na cultura, continuar plantando cebola agora na próxima safra. E eu queria aproveitar e pedir, né, para que vocês, como associação, tanto a Associação Nacional quanto a Associação aqui de Santa Catarina, deixasse, né, uma mensagem para o produtor que está em casa, né, uma mensagem talvez aí que anime, né, que traga esperança para eles, né, que o trabalho está sendo feito, que eles estão realmente sendo assistidos e que as coisas tendem a melhorar também, Gelson. Eu diria que nós precisamos continuar, né? Eu acho que não vale a pena, mas nós precisamos continuar. Nós temos que ter força para passar por essa crise agora e nós precisamos vencer essa crise, né? Assim como já aconteceu, talvez essa seja a pior crise que nós já estamos enfrentando. Na cebolicultura, eu planto cebola a minha vida inteira, nunca passei por uma situação como essa, nunca vivenciei, né? E assim, eu acho que assim que nós precisamos erguer a cabeça e precisamos continuar, né? Até porque o agricultor ele não pode de maneira nenhuma aborrecer, né? Nós estamos aqui para produzir alimento para esse país, né? Nós temos um papel social também muito grande, mas claro, precisamos ser remunerados e precisamos ser valorizados, né? Isso é o que está faltando, né? Mas não cabe a nós a valorização do nosso produto, né? É algo que nós não alcançamos, né? Mas assim, o nosso papel social de produtor de alimentos, nós temos que continuar, né? Eu diria então assim que vale a pena nós continuar produzindo ainda. É um momento difícil. Eu acho que todos vão ter que procurar de uma forma ou de outra passar por esse momento, né? Eu acho que muitos dos produtores já estão fazendo isso, seja por prorrogação de dívidas, né? Seja por daqui a pouco, infelizmente, às vezes até se desfazer de algum bem ou alguma, né? Enfim, é complicado a gente falar disso, né? Mas a gente não pode desistir, né? Eu acho assim que o produtor ele também precisa estar buscando cada vez mais informação, como mencionou o Daniel anteriormente, uma informação concreta, né, de órgãos que são competentes, né? Muitas vezes hoje as mídias sociais elas estão aí para trazer bastante informação, mas às vezes bastante distração, né? Então o produtor acaba perdendo foco e às vezes toma decisões que às vezes não vêm com a realidade, né? Então assim, o nosso país está passando por um momento difícil, né? Nós estamos observando como associação, ainda assim que a gente tiver mais estudos, mais informações, a gente quer trazer também.
a gente está passando assim por um momento de mudança no padrão de consumo, né? Por parte do consumidor. Isso já vem sendo observado há algum tempo já, né? Mas assim, a gente está buscando informações junto às redes de atacado, né? de mercados, enfim, porque a gente quer descobrir o que realmente está acontecendo, porque o produtor às vezes pensa, porque não é só a cebola, pitaia está sendo jogado fora, batata está sendo jogado fora, são várias culturas, vários alimentos, né, em determinadas regiões do país que estão sendo jogadas fora, né, que estão sendo descartadas. Será que é um excesso de produção ou será que é uma diminuição de consumo? Ou, enfim, outra situação. Será que a culpa é do governo? Será que a culpa é do produtor? Será que a culpa é do clima? Então, assim, a gente tem que estar cada vez mais prestando atenção nisso. E essas coisas, às vezes, as informações, às vezes, elas chegam e, às vezes, o produtor, ele administra ela de forma que ele se sente confortável, né? E, às vezes, não é bem a verdade. Então, assim, a gente precisa cada vez mais estar amparado por boas informações, né? Boas informações que a gente sempre preza trazer junto à associação, junto à EPAGRE, junto a demais órgãos e entidades que nos representam realmente, né? Então, isso a gente tem que estar amparado com essas informações aí. E do mais, assim, a gente queria deixar uma mensagem para o produtor, né? Para que o produtor ele não aborreça, né? Para que o produtor ele cada vez faça um exame de consciência, né? Que é um momento que a gente às vezes tem que dar um passo para trás, né? Refletir, para daqui a pouco, às vezes, dar 2, 3 passos para frente, né? Então, às vezes é um momento de crise, é um momento difícil, né? Todos nós estamos passando por isso, não é diferente no meu caso também, não é diferente do caso do meu vizinho, do meu primo, enfim, todo mundo que é produtor está nessa situação, né? Mas a gente está aí para passar para isso aí e eu gostaria de dizer que o produtor ele pode continuar contando, né, com a NASCE, com a Procesc aí, para estar representando eles aí e no que for possível. Gelson, a gente agradece a tua participação, né? Por ter aceitado esse convite de trazer esse assunto tão importante, tão delicado neste momento também, né? Colocamos toda a estrutura da Rádio Sintonia, né, à disposição para estar levando a informação de forma correta, né? Como a gente falou aqui, é tão importante a gente ter essas informações corretas para poder saber realmente o que está acontecendo e o porquê disso, né? Então, a gente agradece vocês e coloca à disposição também. A gente fica aqui com esse episódio do podcast Papo em Sintonia, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Varmilin Projetos Agrícolas também, a FCH Indústria de Máquinas Agrícolas também. E a gente retorna com o podcast Papo em Sintonia, falando sobre outra cultura, falando sobre fumo, próximo episódio. Então, a gente convida, né, os nossos telespectadores para poder estar acompanhando também. Gelson, muito obrigada. Daniel também, que participou, muito obrigada.